Olá, meus amores do Jake. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Adeilde, muito obrigada pelo convite. Celso Seara, um abraço, meu amigo querido. Enfim, um olá para todos que estão aqui presentes, muitas saudades. E hoje vamos conversar desta luta contra o mal. Mas antes da nossa conversa, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos guarde, que nos livre de todo o mal, que esteja sempre conosco, nos intuindo, nos orientando, envolvendo-nos na paz, no amor e numa fraternidade real. Rogamos assim por todos nós e por todo o nosso planeta, para que a piedade se faça presente, para que a compaixão aconteça nos corações. E assim, agradecidos, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que seja assim para todo o sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje. A luta contra o mal. Estamos aqui reencarnados. Quando conhecemos a doutrina espírita, sabemos que estamos numa busca constante de aprendizado. Descobrimos que é preciso nos aperfeiçoarmos cada vez mais para que dentro desse aperfeiçoamento nós possamos dar um passo de cada vez no direcionamento do nosso crescimento espiritual. E para isso, as lutas são constantes, os embates são todos os dias, porque nós estamos reencarnados num planeta que é de provas e expiações, ou seja, nós reencarnamos nesta Terra porque nós precisamos refazer os nossos caminhos. Nós precisamos reencontrar aquilo que nós deixamos para trás, a retidão de caráter, os valores mais desenvolvidos. Então nós estamos numa terra onde os desafios eles acontecem. E eles acontecem justamente para que nós possamos provar o nosso crescimento, porque como podemos dizer que já estamos aptos a exercer esta ou aquela função, digamos assim como exemplo, as funções profissionais, se nós não formos submetidos em uma escola, na faculdade, nos cursos, enfim, em toda a trajetória que nós fazemos até alcançarmos o diploma. Se nós não passarmos pelos testes e se nós não passarmos pelas provas, se não encontrarmos os desafios que as matérias apresentam para nós e que nos pede uma entrega maior através do estudo, através de uma determinação, de uma vontade firme, através das pesquisas que nós vamos fazendo, das perguntas e respostas que nós vamos nos submetendo para ver se estamos realmente aptos a fazer aquela prova, a exercer aquela profissão. Então, se no mundo matéria, para que nós possamos desenvolver bem uma coisa, é necessário que nós saibamos fazê-la, porque se não soubermos o que acontece, nós vamos falir no meio do caminho. O que ocorre com os diplomas que são comprados? Não é? Chega uma hora em que a criatura ela não tem como desempenhar aquilo porque ela não estava naquela aula. Ou se ela estava, ela não conseguiu absorver
o ensinamento e não foi submetida, de fato, na realidade, ao teste, às provas. Só que, no tocante à vida espiritual, essas provas, elas acontecem. Essas provas também, nós não podemos comprar um diploma de perfeição, nós não podemos subornar para que alguém faça a prova no nosso lugar ou cante o resultado em nossos ouvidos para que nós venhamos a fazer sem o determinado preparo. Nessa escola da vida, neste processo na Terra, é preciso, de fato, que nós estejamos gabaritados para tanto. Não há improvisos. Trabalho, conquista, entrega, para que nós possamos sair vitoriosos. E, no meio disso tudo, nós estamos em um planeta onde o mal, ele existe. O Evangelho diz isso para nós, que nós reencarnamos em um planeta que o mal ainda existe. E nós temos que lutar. Lutar, quando nós dizemos, é ter o enfrentamento, ter o convívio com espíritos de todos os matizes. Com espíritos em vários degraus de evolução. E também lutar conosco, que também temos as nossas deficiências. Por isso o planeta é de provas e expiações e é uma grande escola, porque é através dessas provas, através dessas expiações, através dessas lutas constantes, desses desafios que formam o viver, que nós vamos nos melhorando. É vendo o mal acontecer muitas vezes que nós percebemos quão grave é não ser bom, não fazer as coisas corretas. E quando nós estamos a abraços com uma religião, isso melhora porque vai fortalecendo o nosso entendimento e a nossa visão, ela se alarga e nós vamos ficando mais firmes, mais conscientes daquilo que nós estamos fazendo e da necessidade crucial de transformação nossa. Então, nós passamos a ter uma responsabilidade maior com tudo que nos cerca e vamos querendo aprender a lidar com essas questões desafiadoras que a vida apresenta. E qual o caminho? Como nós vamos nos fortalecer para tanto? Porque aqui e ali nós encontramos essas questões. O mal acontecendo, a nossa opinião, a nossa presença, o nosso olhar sendo requisitado, e à medida em que nós vemos, nós vamos criando uma opinião sobre aquilo e como resolver, como resistir ao mal, como continuar dia a dia nesta luta constante para que nós consigamos sair inteiros de toda a batalha que a vida oferta. E, pesquisando, nós encontramos em Emmanuel um livro que intitula-se Vinha de Luz. E tem uma mensagem aqui que nos chama a atenção, porque para esta luta que é a vida, para esses desafios constantes, nós precisamos estar preparados. Precisamos, como diz Emmanuel, vestir o capacete da esperança, a couraça da caridade. Precisamos da indumentária, como ele sempre diz, de resistência para continuarmos nesta caminhada. E por onde é que nós devemos começar todo este processo? E Emmanuel, ele tem uma mensagem que neste livro Vinha de Luz, que é um livro muito bom, e que intitula-se Casa Espiritual. E nós vamos ler
e pedir que vocês prestem atenção na mensagem. Casa Espiritual é o título. E vamos juntos prestar atenção ao que ele nos diz. E depois nós vamos buscar entender esta luta contra o mal. E ele nos diz assim, Emmanuel começa dizendo: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada, ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Casa espiritual. E nós estamos conversando sobre a luta contra o mal. Logo, nós descobrimos com esta leitura, aonde Emmanuel fala que nós somos uma casa e que precisamos cuidar desta casa. E ele dá as demonstrações das inúmeras casas que estão muitas vezes em abandono, outras tantas hipotecadas, outras tantas entregues ao desleixo, sendo tomadas pelas ervas daninhas, pelas eras, pelo lixo. Outras tantas que apresentam uma fachada belíssima, mas por dentro não tem a manutenção devida. A luta contra o mal, para que nós possamos vencer qualquer adversidade, qualquer situação externa, é preciso primeiro que a nossa casa interna ela esteja preparada, que a nossa casa interior ela esteja bem vigiada, ela esteja sustentada pela prudência, ela esteja em constante renovação e que nós, os moradores, estejamos atentos para as reformas necessárias que esta casa precisa, para que nós possamos assim impedir que o mal ele adentre a nossa casa. O que nos fala Emmanuel em uma de suas lições? Que se a gente não pode impedir que o mal entre, que a gente não ofereça a cadeira para ele se sentar. Não adianta eu querer combater o mal no outro. Não adianta eu querer consertar as coisas negativas que estão ao meu redor se eu não tiver o preparo necessário para isso. Porque eu posso tentar resolver,
mas resolver da maneira errada. Assim sendo, com esse comportamento, nós vamos sair de vítimas para algozes, porque nós vamos resolver pela força e um mal não conserta o outro. Por isso que Emmanuel chama a atenção dessa casa espiritual, para que ao invés de nós estarmos apontando o mal do outro, os erros do mundo, nós aprendamos a tratar primeiro, a travar primeiro uma luta constante contra o mal que mora em nós. Esta luta que deve ser dia a dia, hora a hora. Porque quando falamos em luta contra o mal, nós vemos logo as forças que vêm de fora, aquilo que nos cerca e que nos sufoca. Mas é preciso primeiro o preparo de uma casa equilibrada, de uma casa limpa. Que nós saibamos o que fazer para termos desenvolvido em nós a autoridade moral. O que é que Jesus diz? O mal não é o que entra, é o que sai. Porque todo mal que nos chega é atraído por nós de alguma maneira. Ante os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E se o mal for um teste, se nós estivermos com a casa íntima bem preparada, nós saberemos resistir ao mal e percebermos aquela cilada que se apresenta, aquela situação delicada que nos convida a uma atitude para que nós venhamos a cair. E nessa hora, a prudência ela entra em cena. E aí nós vamos lembrar de Jesus, que também foi testado. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, salta deste monte para baixo. Mas por que Jesus não acolheu a sugestão do mal? Por que a sua luta sempre foi vitoriosa diante do mal? Porque a sua casa íntima era uma casa bem construída, era uma casa limpa, era uma casa que tinha por dentro as virtudes bem ajustadas, as conquistas bem adquiridas. E isso ele deixou de exemplo para nós, que não é impossível resistir ao mal, como nós muitas vezes dizemos. Ah, mas a carne é fraca. Ah, mas aconteceu porque foi mais forte do que eu. Ah, eu não esperava aquela ação, eu reagi no impulso, eu reagi no momento, porque naquela hora o outro pediu o pior que havia em mim. Quando nós estamos estruturados, como Emmanuel bem diz, que o cristão, ele percebe que a sua caminhada com Cristo não é uma caminhada aparente para discursos belos, é uma caminhada constante para que se mostre nas horas mais difíceis da vida, se apresente e diga: estou aqui, o meu conhecimento, a minha ação, as minhas atitudes me salvam, me resguardam, porque o meu pensamento está voltado no bem. Então eu poderei ser testado, mas pedirei a Deus o discernimento de saber reagir. Olha como é diferente. Jesus soube reagir ao mal. Por quê? Porque ele não se deixou levar pelo orgulho. Ele não precisava alimentar o ego para dizer: eu sou o Filho de Deus e eu vou provar para você que sou o Filho de Deus e eu vou transformar as pedras em pães. Mas não. Jesus não tinha o orgulho atiçado, não tinha vaidade, não tinha, sabe, esse ego exacerbado de que eu preciso mostrar que eu posso, que eu tenho poder, que eu sou. Não. A mãezinha me dizia: minha filha, quem é, não diz que é. Não é? Passa na vida tranquilo, ó. Não sai subindo em pedestal, não sai por aí apresentando currículos. Não. Apenas na hora em que a situação necessita, em que ele é chamado ao trabalho, o seu conhecimento se mostra dentro de toda a humildade, dentro de todo o amor possível, dentro de todo o aprendizado cristão adquirido. A força contra o mal está aí. É primeiro necessário
que nós estabeleçamos o reino de Deus dentro de nós. Estabelecermos o reino de Deus dentro de nós. Para que esse reino estabelecido, nós tenhamos sim a força de combater o mal externo. Mas, primeiro passo, reconhecer, olhar-se. Quais as nossas dores, quais os nossos defeitos, quais os nossos problemas, qual é o nosso calcanhar de Aquiles, aquele que não foi, sabe, mergulhado no lago, como a historinha de Aquiles nos conta, que quando ele nasceu, ele foi mergulhado no rio para que o mal não tivesse força sobre ele. E para mergulhá-lo totalmente, foi necessário pegá-lo pelo calcanhar, mas o calcanhar ficou de fora. E na sua luta contra o mal, os seus adversários o atingiram em todos os pontos do corpo. E ele conseguiu sobreviver e vencer e continuar imperioso. Mas um bom observador notou que ele já tinha sido atingido em vários pontos, menos no calcanhar. Daí nasce, o calcanhar de Aquiles. Era o único ponto fraco. E nós, quais são os nossos pontos fracos? O que nos deixa exposto? O que é que existe nessa casa íntima, nessa casa espiritual que somos, como Emmanuel traz para nós hoje, mostrando com clareza que precisamos estar atentos, que precisamos nos ouvir, que precisamos nos auscultar, que precisamos nos observar, para que nós prestemos atenção se nós já conseguimos tirar desta casa as pucumãs do ego, as eras do orgulho, os lixos do egoísmo, varrer a vaidade e retirar de dentro de nós, para que possamos ornamentar esta casa interna com segurança, com uma estrutura real que nós possamos fazer valer o conhecimento que possuímos. E Tadeu já questionava Jesus com relação a tudo isso, lá no livro Boa Nova, na luta contra o mal. Porque Tadeu queria saber por que é que ele não conseguiu combater o mal que se apossou de uma mulher que foi trazida para ele, e ele fazendo todo o processo como Jesus ensinou, ele não conseguiu. E Jesus chegando simplesmente fez o processo. E aí Tadeu questiona Jesus por que ele não conseguiu fazer aquilo. E Jesus chega para ele e diz: qual é a coisa mais importante, qual o seu objetivo mais importante na vida? E Tadeu diz: desenvolver o reino de Deus dentro de mim. E nós podemos nos perguntar nesta tarde qual é a coisa mais importante na nossa vida, qual é o nosso objetivo. E Jesus ali, diante dessa resposta, vem trabalhando com ele e diz para ele que ele não conseguiu realmente combater o mal naquela mulher porque ele não tinha em si ainda todos os requisitos. Ele não tinha vencido o mal dentro dele. Então ele não teve a força moral para impedir aquela ação. Da mesma forma que nós, por não termos ainda feito esse reconhecimento do nosso terreno, nós ainda não temos a força moral suficiente para impedir que o mal chegue, ou se ele chegue até nós, que nós tenhamos uma boa resolução para tal. Aí é que está. Ele diz: reforma-te primeiro, Tadeu. Resolve-te, para que depois você possa auxiliar as outras criaturas e esse auxílio, ele realmente, ele prevaleça, ele tenha uma utilidade. Por isso que nós vemos tantas lutas no mundo, onde as criaturas têm os enfrentamentos com o mal, mas muitas vezes a reação também é negativa e há um embate. E aí nós vamos lembrar de Joana de Ângeles, quando ela diz: não resistais ao mal, lá naquele livro, Afasta-te do Mal. Ela diz que
é preciso, ela diz, não, tem um capítulo que ela fala, não resistir ao mal. E aí a gente diz, mas como não resistir ao mal? Eu preciso fazer resistência ao mal. Como entender esta citação de Joana de Ângeles? Mas ela vem explicando para nós que quando diz assim, não resistir ao mal, ela nos convida e aí ela vem trazendo no seu roteiro. E ela diz para nós que esse não resistir ao mal é não fazer um embate de frente no sentido de devolver na mesma moeda, de lutar na mesma altura. Porque se a gente recebe a ofensa, a gente responde na ofensa. Se a gente é caluniado, a gente fica indignado e a gente quer mostrar o equívoco do outro. Então nós vamos para um embate de forças. E neste embate de força, muitas vezes nós podemos sair, sabe, chamuscados. Por quê? Porque damos vazão a uma natureza inferior. Nós não resolvemos com grandeza d'alma, de olhar a coisa com calma, de discordar do ato da criatura, mas não desejar a sua morte, não desejar o mal. Por que a gente está vivendo hoje uma cultura de ódio no nosso país? Que embate é esse, ó, que nós estamos vivendo aí? Onde tudo é uma ameaça de morte, onde tudo é destruir, onde tudo é tirar a vida, onde tudo é... Tudo hoje é um motivo de uma agressão. As pessoas vivem querendo se infiltrar na vida do outro para dizer o que é que o outro deve ou não deve fazer. E se o outro não fizer como ele quer, vai lá e mata. Vai lá e destrói numa rede social a vida do outro. Nós queremos escolher as opções sexuais do outro. Nós queremos fazer valer muitas vezes essa discriminação com relação à cor. E aí nós vamos agredindo o outro com essa discriminação racial. Nós vamos hoje brigando por tudo, por crenças, por pontos de vista. Nós estamos num embate constante. E por que isso está tendo esse resultado tão negativo? Porque é o mal pelo mal. Olha a questão da resistência. O mal pelo mal. E vem Joana e diz, é preciso acalmar. E Jesus também com Tadeu. E é o que Emmanuel também hoje reforça aqui conosco. É preciso amar. É preciso perdoar. O mal, ele precisa de freio. Ele precisa de alguém que diga, daqui para cá você não avança. Tem limites. Oh! Mas eu não preciso dizer isso para o mal com uma arma na mão. Eu não preciso dizer isso para o mal querendo trucidá-lo. Não. Eu não preciso dizer isso para o mal deixando em mim um rastro de ódio ou de desejo de vingança. Não. Eu posso ter a consciência de que o mal ele tem que ser freado e ponto, e eu não vou me envolver nessa energia dele. Eu não vou me imantar. Eu não vou deixar que esse ar pestilento chegue até mim e mine as minhas forças e consuma as minhas energias. Como Jesus não permitiu, quando ele disse, se eu nada te fiz, por que me batestes? Ele coibiu o mal e aquele homem não teve mais atitude de ir até ele. Eu nada te fiz. E não teve, o cidadão não teve nem resposta, mas levou uma reflexão para toda a sua vida. Jesus soube coibir o mal o tempo todo e ensinando para nós como fazê-lo. Não deixou de dizer a verdade, não deixou de dizer que havia hipócritas, que os publicanos oravam em praça pública, mas não eram homens de fé, não eram criaturas que carregavam a verdade nos lábios através da sua prática. Falou de todo o equívoco daquela época, mas falou de uma forma que nós tivéssemos a reflexão, porque eles não façais como eles, se melhorem, cuidem da sua casa interior,
para que vocês possam dar o que vocês são ao outro, mas de bom, de positivo, e não guardem restos, não guardem sobras negativas, não se transformem em baús envelhecidos carregados de sombras, de poeira, de mofo. Ele não deixou de nos dizer que quando nós agimos de maneira equivocada, nós somos sepulcros caiados, como essas casas soberba de aparência que Emmanuel nos fala, mas, no entanto, carregando tanta podridão por dentro, porque nós dizemos que somos de Deus, que acreditamos no Cristo, e aí ele diz que esse seguir do Cristo não é só para fazer a vontade do Mestre, é para renovar a si mesmo. Então não adianta nós dizermos que somos do Cristo e ao abrir da boca nós falarmos tantas coisas ou nos ajustarmos a tantas atitudes que não coadunam com a leveza do Mestre, que não correspondem a uma ação de amor, de justiça, de caridade, a uma aplicação sã dos ensinamentos que nos conduzem o quê? À prática da ordem e da decência, do cumprimento do dever. Então não adianta subir aos telhados e gritar contra o mal. É preciso não fortalecê-lo em si primeiro, porque se nós não damos o combustível à chama, ela não se faz. A chama não se faz. Então hoje nós estamos vivendo uma época onde nós queremos muito sufocar o outro. Sufocar o outro. O tempo todo, mas é preciso, como Jesus diz, olhar-se. Constrói o reino de Deus dentro de ti. Quando Paulo de Tarso vem e fala da sua luta, e fala da sua renovação, e nos propõe deixar o homem velho para trás e vestir um homem novo, significa isso. Reformar a casa, reformar os pensamentos antiquados, arcaicos, remontar um novo tempo, ou construir um novo tempo, onde nós sejamos mais compreensíveis, onde nós busquemos agir com justiça, com imparcialidade, onde nós aprendamos a dar direito a quem tem, onde nós aprendamos a respeitar o direito do outro, porque cada um vai crescer no seu momento. Nós temos que entender o que não é bom para nós. Nós precisamos entender o que é que nos sufoca, o que é que nos maltrata, o que é que nós ainda cultivamos, que nos sacrifica, que nos impede o caminho do bem, que nos impede de amar o outro, como Jesus nos indicou. O que é que nos impede de perdoar? Que empáfia, que orgulho, que vaidade, que raciocínio de vida são esses que nós agregamos em nós e temos tanta dificuldade de nos livrarmos e vamos nos escondendo por trás de uma doutrina, por trás de uma página religiosa, por trás de qualquer coisa que nós venhamos a criar e não temos a coragem de nos encararmos de frente no espelho da vida e percebermos que para mudar o mundo, para coibir o mal, é preciso que cada um mude a si mesmo, que cada um refaça. Joana tem um trecho de um livro dela que ela diz que muitas vezes para que a gente se renove, a gente precisa implodir o edifício que somos para reconstruir uma casa nova. Tem uma semelhança quando Emmanuel fala da nossa casa espiritual? Implodir as velhas crenças, as velhas formas de viver tão prejudiciais ao longo das nossas reencarnações e buscar viver um tempo novo, onde nós possamos estar unidos, porque o próprio Mestre diz que quem comigo não ajunta, espalha. E nós dizemos que estamos com Cristo, mas nós estamos espalhando, porque nós não estamos sequer nos entendendo, cada um carregando o seu mal, querendo combater o mal externo e dando vazão ao mal interno.
a luta contra o mal. E aí, desse jeito, o que é que nós vamos fazendo? Nós vamos abrindo espaço para as obsessões e depois vamos reclamando. Mas o próprio Emmanuel diz, com relação às obsessões, que nós precisamos estar o quê? Atentos, porque as obsessões elas se infiltram justamente no tocante ao nosso jeitinho de ser, àquelas coisas das quais nós não abrimos mão. E que nós tenhamos o cuidado em observar o que está ressoando mais em nós. A queixa do outro, a insatisfação, a reclamação constante, tudo nos desagrada, nada está bom. Vamos nos ouvir? O tempo em que estamos vivendo hoje, nesta terra de meu Deus, como diria a mamãe, é o tempo da gente se procurar, da gente se encontrar. A força para combater o mal, disse Jesus a Tadeu, está na mudança interna, está no estabelecimento do reino de Deus. E o Evangelho vem para nós e diz o quê? Buscai o reino de Deus e as tuas virtudes e o resto te virá por acréscimo. E nós aí achamos que é não trabalhar, que é ficar esperando que as coisas caiam do céu e que a gente tem só que focar num estudo fanático, sem discernimento, sem uso da razão, sem uma fé raciocinada. Aí vamos achar que temos que ficar dentro do centro, pegando todos os trabalhos, fazendo tudo que aparece pela frente, porque nós precisamos buscar o reino de Deus e as suas virtudes, que o resto nos virá por acréscimo. Ora, quando ele diz buscai o reino de Deus e as suas virtudes, e o resto te virá por acréscimo. Estuda o Evangelho. Vamos ver lá o que é o reino de Deus? Aplicação da paciência, desenvolvimento da paciência em si, da misericórdia, a aplicabilidade das bem-aventuranças, a resignação, ou seja, vamos buscar colocar nesta casa interna as flores do discernimento. Vamos buscar os móveis do equilíbrio para que nós possamos cada vez mais descansar nas redes da prudência, que nós possamos o quê? Dosar o nosso temperamento, que nós possamos ter calma, que nós possamos lembrar que aqui é a escola dos testes e a depender da nossa escolha, do nosso posicionamento aqui e ali, nós vamos ter problemas para a vida toda. Tem um trecho no Livro dos Espíritos, quando ele fala do mal, que Kardec pergunta se a pessoa que faz o mal induzida por outro, quem é o culpado aí nesta questão? Né? Se alguém está aqui e aí eu acabo induzindo alguém ou colocando alguém responsável por alguma coisa e eu sei que aquilo ali não vai muito bem, aquela criatura se atrapalha, faz o mal a uma infinidade de gente ou a uma pessoa ou a seus familiares. Quem é o responsável? E o Espírito de Verdade diz que a questão é delicada, que aquele que cometeu o ato, ele vai responder. Mas as pessoas que o induziram, as pessoas que o colocaram naquela posição, as pessoas que estiveram ali insuflando, essas serão as reais responsáveis por terem induzido aquela criatura a praticar o erro ou de tê-la colocado aonde ela não poderia estar. O Livro dos Espíritos, ele é assim magnífico, esse livro que a gente deveria ler, estudar, para também saber combater o mal, porque nos ensina a pensar, nos ensina a fazer escolhas corretas. Logo, cuidado com as nossas palavras, cuidado com as nossas escolhas, porque nós podemos levar alguém
a fazer o mal. Nós podemos ser os responsáveis. Né? Aquela coisa que diz, fulano foi o ser, né, inteligente de todo o acontecimento. Foi ele quem criou a situação e tal, para que o outro aplicasse. Então, na luta contra o mal, é preciso que nós estejamos atentos. Minha mãezinha dizia, minha filha, nem tudo que brilha é ouro. Então, tenhamos cuidado com tudo que se aproxima de nós, com todas as sugestões, com todas as opiniões que nós temos, com as verdades que nós abraçamos e defendemos com tanta sanha, com tanta vontade, e que vamos induzindo os outros a fazer o mesmo. Vamos tomar cuidado com isso, porque nós queremos lutar contra o mal e muitas vezes nós estamos fomentando o mal. Por isso que Emmanuel vem e diz que somos uma casa espiritual. E em que nível nós estamos? Nós estamos fazendo reforma? Nós estamos começando a construção? Nós estamos deixando a casa abandonada? Apenas vivendo a vida, sem parar para pensar nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos? Nós estamos com a casa hipotecada, fazendo apenas o que os outros querem, sem a preocupação de nos melhorarmos para quitar a dívida e tirar a casa da hipoteca? Começar a agir por si mesmo? Começar a pensar junto com Cristo, desenvolvendo uma coerência de raciocínio. O tempo está passando, as coisas estão acontecendo. Hoje nós já não podemos dizer o que será amanhã. Com relação ao mundo, ao planeta, não podemos. Mas com relação ao nosso universo, à nossa casa espiritual, nós podemos. Porque a escolha é nossa, é livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher hoje, aqui, agora, lutar contra o mal. Nós podemos dizer, olha, a partir de hoje eu vou ter mais cuidado, eu vou vigiar minha língua para que não saia por aí falando o que não devo, ou falando das coisas que eu não tenho certeza, ou induzindo alguém num conselho equivocado. Hoje eu vou ter um cuidado para ser mais indulgente. Hoje eu vou começar a observar, será que eu sou egoísta mesmo? E se eu sou, eu preciso admitir isso. E se eu sou egoísta, em que ponto eu sou egoísta? O que é que eu posso trabalhar para combater essa erva daninha dentro de mim? E se eu sou orgulhoso, como é que eu combato isso? Esse orgulho, essa vaidade que faz com que eu queira ser o melhor, esteja sempre tendo a última palavra, lá no fundo, eu não aceito conselho, eu não aceito que ninguém me diga o que fazer. Quando alguém me diz que eu estou errado, eu me aborreço. Então, se eu estou assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim mesmo. Porque cada um de nós, meus irmãos, meus queridos, cada um de nós, etalelê, vai responder por si mesmo. Ninguém vai responder por mim. Eu não posso responder por ninguém. A cada um segundo as suas obras, nossas construções. Olha só, cada um segundo as suas obras, as suas construções. O reino de Deus e as suas virtudes. E o resto te virá por acréscimo. À medida em que nós vamos desenvolvendo as virtudes para andar no mundo, para viver melhor, para agir melhor com os nossos semelhantes, a proteção também chega. E Deus vai nos livrando do mal. Porque Jesus também disse a Pedro, quando se referiu à questão do perdão das ofensas: Pedro, se você não pode impedir que o mal chegue até você, a culpa não é do mal que chegou até você, não. A culpa é sua, que não soube construir a defesa necessária para que o mal não te envolvesse. Porque a gente cai, a gente tropeça, porque a gente acolhe as sugestões. É numa fração de segundo. É a irritabilidade, é a melancolia, é a mágoa, sabe? O amor próprio ferido que chega e tudo isso, muitos irmãos nossos sabem como chegar, sabem como tocar na nossa vaidade, no nosso orgulho, sabem como acertar
o nosso calcanhar de Aquiles, para que a nossa nau, ela naufrague. E aí minha mãezinha dizia, se eu souber, ela já é homem de viagem, quando se procura ele já vai longe. Então, meus irmãos, se nós queremos melhorar a nossa existência, se nós queremos melhorar a nós mesmos, se nós queremos viver melhor, que nós possamos ter esse cuidado conosco. É amor, é carinho do Mestre Jesus, quando ele vem com essas mensagens trazidas por Emmanuel, para fortalecer os nossos corações, para fazer com que a nossa alma, ela se engrandeça. Então busquemos trabalhar, busquemos lutar contra o mal que mora em nós e tenhamos forças assim para combater o mal externo dentro da palavra do Mestre Jesus, que diz: sede o seu falar, se ensina ou não, com a certeza do que somos, daquilo que nós abraçamos, nós podemos olhar o mal de frente e dizer não. Não. Eu não te acolho. Eu não te aceito. Mas o que eu tenho, eu te dou. São orações, preces, atitudes renovadas, pensamentos positivos, de luz, de sol, de esperança. É isso que nós devemos ofertar. Dizer não, coibir, mas não trazer nada para esse universo. Não deixar que a mágoa se instale, que a revolta cresça, mas que a compaixão se estabeleça, que a piedade, que a gente ore pelo nosso planeta, ore pela nossa nação, que nós oremos pelos que erram, pelos que sofrem, mas que oremos muito mais por aqueles que estão provocando dores, por aqueles que estão tirando o pão, por aqueles que estão tirando as vidas, por aqueles que estão humilhando, diminuindo e fazendo com que muitos dos nossos irmãos se desesperem, pereçam. Oremos por essas criaturas. Combatamos o mal, dando aquilo que nós temos de melhor, porque aonde não é oferecido combustível, um incêndio não se faz. É preciso combater o mal, mas combatê-lo com sabedoria, combatê-lo com amor, combatê-lo com ações no bem, combatê-los com a palavra firme de quem carrega uma autoridade moral, que pode com firmeza dizer não é não. Aqui não pode proliferar esse estado de coisas. Mas em dizendo isso, não há um desejo de vingar-se do outro. Não há um desejo de tirar a vida do outro. Não, só de dizer que aqui não pode criar as condições para que aquilo não avance, para que aquilo não cresça. Estabelecer a ordem e a decência. Simples assim. É dessa maneira que nós devemos agir no campo da nossa vida, nas coisas que nos chegam, naqueles a quem buscamos orientar e ajudar. Mas nunca fomentar as guerras, nunca fomentar o mal, porque quando nós agimos assim, diz Joana, nós estamos entrando na mesma sintonia. E sintonia com sintonia, ninguém vence ninguém. Não há valores a serem desenvolvidos. Então, se nós somos luzes, meus irmãos queridos, amados, vamos fazer brilhar a nossa luz, como diz Emmanuel, que nós somos luzes e o papel da luz é realmente brilhar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie e que esta mensagem de Emmanuel, sois luz, ela fique agora conosco e que tenhamos dias de reflexões, dias de entendimentos, dias de descobertas, porque nós precisamos sim fazer brilhar a nossa luz. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo,
assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve, invariavelmente, à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina.